Começa agora o Conexão Saúde, o seu programa de saúde na TV. O nosso programa, ele pretende ser um pouco diferente daqueles programas sobre saúde que você está acostumado a assistir. Nós não estamos aqui para incriminá-lo como tabagista ou como comedor de gordura. Nós não estamos aqui para dizer que a grávida, adolescente, ocorre porque ela não usa camisinha. Nós estamos interessados, ao longo dos nossos programas, em discutir por que a adolescente engravida. Por que você fuma? E por que isso pode ser uma opção tua? Então, esse programa, ela visa trabalhar os contextos, questões éticas e políticas relacionadas à saúde. E o nosso primeiro programa, ele vai abordar sobre concepção, saúde e doença. Você é saudável? Você se sente saudável? Que relações que você faz quando você pensa que você é saudável ou que você é doente? Existe um limite entre a saúde e a doença? O normal e o patológico? E é sobre esses temas que a gente vai discutir agora com o professor Marco Aurélio da Roça, conhecido como Marcão, médico sanitarista, especializado em medicina de família e comunidade, professor aposentado do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e, atualmente, professor do mestrado em Gestão do Trabalho e mestrado em Saúde da Univale. Como é que está, Marcos? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom, nós vamos ver agora uma enquete, foi feita uma pesquisa nas ruas, para ver como que as pessoas concebem saúde e doença e a sua situação de salubridade. Perfeito, ótimo. Eu me considero uma pessoa perfeitamente saudável, porque não tenho doença nenhuma, né? Não tem nada que me atrapalha, que me incomoda. Tu se alimentar bem, tu praticar exercícios e tu tentar evitar o máximo de estresse possível na tua vida. Fazer a vida um pouco mais fácil, mais tranquila. Eu não me considero uma pessoa saudável. Acho que sou extremamente sedentária. Acho que pela correria do dia a dia, às vezes eu opto pela praticidade. Saúde para mim é viver bem. Posso estar comendo bastante, mas desde que eu consiga pelo menos subir uma escada, voltar a correr, voltar a fazer alguma coisa, tem que se sentir bem. Não, porque eu fumo, bebo e não pratico esporte. É qualidade de vida. Você não recorrer a remédios, não recorrer a médicos, estar bem consigo próprio. Eu jogo basquete há 52 anos, jogo com pessoas menos da metade da minha idade, corro igual. Então acho que isso foi um investimento. Hoje eu estou colhendo esses frutos, ter começado muito cedo a praticar esporte e até hoje fazer academia. E aconselho quem está me assistindo aí a seguir esse caminho que, sem dúvida, vai ser um velhinho feliz. Não é interessante a gente observar que a maioria das pessoas entrevistadas, elas se colocam em relação à saúde e doença, aquilo que é vendido sistematicamente pela mídia? Sim, com certeza absoluta. Então, qual é o limite que existe entre saúde e doença? E como que esse conceito está tão impregnado nas pessoas assim, Marcão? Pois, Cútulo, eu acho que tem jeitos de entender diferentes. A mídia, os pais, a igreja, os professores, acabam vendendo o modelo hegemônico. O modelo que está na moda, o modelo que, neste momento histórico, está colocado. E aí, para eles, saúde, imagina aquela juventude belíssima que apareceu ali, dizendo, não, eu não tenho saúde porque não frequento academia. Eu acho fantástico isso. Porque os nossos avós trabalhavam na roça, nunca frequentaram academia na vida, e estão com 95, 100 anos, saudáveis, com doenças. E aí tem uma discussão interessante para ter. É possível ter doença e ser saudável simultaneamente? Acho que este é um conceito que normalmente a mídia não trabalha, porque ela vende a ideia de que saúde é o contrário de doença. E que, portanto, se eu não tiver doença nenhuma, eu sou saudável. Se eu tiver qualquer coisinha, então eu sou doente. E aí é interessante pensar assim, eu costumo muito me usar como exemplo, dizer assim, eu sou gordo, eu tenho prótese, eu tenho rinite alérgica, sou calvo, tenho sinais da pele e me considero saudável.
Então, o que é ter saúde se eu tenho isso? Aí na enquete aparece aquela senhora dizendo, não, eu uso bengala, mas tenho saúde. O velhinho, está com 52 anos de basquete, tá? Se considera saudável. Eu acho que se considerar saudável desse último é bem interessante o jeito que ele responde. Eu não concordo com as premissas dele, que é estilo de vida, que é investimento. Mas, de qualquer forma, me parece que ele teve num caminho adequado. Então, eu acho que a gente tem que entender bem o que é saúde e bem o que é doença para poder entender essa enquete, inclusive. Porque eu acho que o senso comum tem um jeito de ver que não é o mesmo jeito que eu tenho. Eu enxergo de outro jeito. E este jeito de ver determina uma porção de procedimentos diferentes. Se eu tenho esse jeito de ver, dos jovens ali que se sentem culpados porque não fazem academia, porque não fazem ginástica, porque são sedentários, certamente a culpa aumenta a possibilidade deles ficarem doentes. Então não ajuda nada eles estarem se sentindo mal por causa disso. Então eu acho que a gente teria que abordar melhor essa questão do que é saúde e o que é doença. A enquete serve para mostrar o que é o senso comum. Nós vamos discutir uma coisa diferente disso. Bom, então você está me afirmando que é possível você ser saudável mesmo tendo uma doença. Isso. Tá? Por mais contraditório que isso possa parecer. É isso? Agora, professor, esses conceitos, a gente imagina que se modificaram ao longo da história, né? Sim, e como que isso se deu? Se a gente partir da premissa que saúde é produção social também, né, como que a gente pode ver que esse conceito de saúde ele veio se desenvolvendo, se desenrolando ao longo da história? Pois então, na verdade eu tenho uma forma de ver que a saúde se organiza, a saúde e a doença se organizam conforme o jeito que a sociedade se organiza. Então eu não vou pegar o jeito tradicional de se contar a história, de medieval, renascentismo, não sei mais o quê, mas pegar assim, como era no modo de produção escravagista, como é que era no modo de produção feudal, como é que era no modo de produção capitalista. E no modo de produção capitalista, o que significa esse novo advento dessa variável do capitalismo, que é o neoliberalismo, de como cada circunstância dessas determina um tipo de doença. E isso é interessante de ver, porque eu me formei em medicina em 1975, ou seja, fazem 37 anos, é isso? 37 anos, é. E há 37 anos atrás, eu fazia levantamento na universidade dos atendimentos que a gente fazia, quais eram as doenças mais frequentes e quais eram as menos frequentes. Eu tinha sempre uma lista das 50 doenças mais frequentes. Em 37 anos, teve mudanças enormes, mas enormes. Nós vivíamos num tempo de ditadura militar, na época que eu fazia essas primeiras listas das doenças mais comuns. O povo começava a se organizar na tentativa de tentar acabar com a ditadura militar. Existia muita esperança. Acho que isso era uma questão bem importante. Depois terminou a ditadura militar, entramos com vários governos que conduziram o Brasil para o mercado internacional, para a coisa da globalização e do neoliberalismo. Em função do neoliberalismo, se individualizaram as pessoas, não existe mais solidariedade, não existe mais tentativa de ser grupo, de pensar num futuro, e isso determina um outro tipo de doença. Nas doenças emocionais, então, é fantástico isso. Nós tínhamos uma doença emocional muito recorrente, em 1970, na década de 70, que eram as crises conversivas. Hoje, meus alunos não conhecem uma crise conversiva, e me falam de depressão. Depressão era o 37º diagnóstico, hoje é o 3º. Crise conversiva não está entre os 50 mais frequentes. Então, o que aconteceu? Para a crise conversiva, se precisava de solidariedade das pessoas para tu mexer com a crise conversiva. Depressão, tu pode ser deprimido sozinho. Tá? Então, acho que essa questão de ser individualizado, que o neoliberalismo nos colocou, traz um tipo de doença, traz um tipo de proposta que leva a uma porção de doenças que passa pela hipertensão, que passa pelo diabetes, que passa pelo infarto de miocárdio e pelo câncer. Certamente nós temos hoje mais longevidade, as pessoas vão ter que ter alguma doença, mas essas doenças são decorrentes do jeito que se organiza a sociedade. No modo de produção capitalista,
Com a concorrência, com o individualismo, isso certamente fica agravado e essas doenças, então, são as doenças que mais estão acontecendo. Não eram as que mais aconteciam há 35 anos atrás. Eu tratava infecção respiratória, verminose, diarreia, essas eram as doenças mais frequentes. Mudou o perfil, mudou de doença infecciosa para doença crônico-degenerativa. Os laboratórios ganham muito com isso, os fabricantes de exames também, os hospitais também. Então teve uma derivação para os hospitais, para a medicina fragmentada, que eu acho que a gente vai poder ver melhor no próximo bloco. Ok. É interessante a gente pensar que o neoliberalismo, ele, ao mesmo tempo que ele determina esse jeito de ver doença, ao mesmo tempo ele é beneficiado por essa forma de ver doença, que acho que é mais ou menos isso que você dizia agora há pouco, né? Bom, mas nós vamos continuar o nosso debate após o intervalo. A gente volta dando continuidade a essa parada que nós demos aqui, que a quem interessa esta maneira de ver saúde e doença. Nos aguarde.